Pegue a sua Bíblia, vamos à leitura da palavra. Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo de número 13 e 14. Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo de número 14. Todos encontraram a palavra de Deus? Se alguém perto de você estiver sem a Bíblia, você pode oferecer a leitura. Diz assim, 4:13, capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos pedir para Jesus falar? Levante a mão, levanta a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Prepara o nosso coração para receber a mensagem. Que o nosso coração, Senhor, seja o solo fértil, seja a terra boa, para dar muitos frutos para a sua glória. É o que pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, toma o seu assento e aplaude a Jesus com muita alegria. Então presta atenção na palavra de Deus, que hoje a gente vai falar sobre a grandeza, o poder, as maravilhas dos ensinos de Jesus. Preciosos ensinos do nosso Senhor Jesus. É importante a gente observar que a palavra de Deus, ela sempre é aplicada para trazer transformação. Foi assim desde o princípio. Livro de Gênesis, capítulo 1, a gente vê a primeira atuação da palavra de Deus. Haja e houve, e assim sucessivamente. Haja terra, haja firmamento, e assim um dia após o outro. A palavra de Deus trouxe transformação no universo. E claro, posso dizer que é o maior e melhor exemplo de transformação. Porque na criação, a palavra de Deus transformou nada em tudo. A palavra de Deus sempre vem para transformar. A palavra de Jesus, ela transforma a nossa vida. A vida de quem se aproxima dele com fé e humildade. Eu já falei aqui em alguma vez a respeito de João capítulo 8, versículo 32, que é usado amplamente, principalmente do ano passado para cá, né? Mas tem crente que usa esse texto na ideia de que basta conhecer a verdade e pronto, já está liberto. Não. Porque tem tanta gente que conhece a verdade e não é liberto. Jesus diz no versículo anterior, do capítulo 8, versículo 31. Primeiro que Jesus estava falando aos judeus que criam nele. Não estava falando com o povão, com a multidão. Então já era um público com uma pré-característica. Eram os judeus que criam. Jesus disse: se vocês estiverem dispostos a ser meus discípulos. Então, a verdade vai trazer transformação aos que creem e têm disposição de ser discípulo, de seguir. Senão a gente pode conhecer a verdade toda, pode ler toda a Bíblia, claro que é importante ler toda a Bíblia. Então presta atenção, só ouvir, conhecer, saber, não muda. Temos que se aproximar de Jesus com fé, crendo em quem Ele é e crendo no que é a sua palavra. E a humildade, por quê? Porque a palavra de Deus vai nos confrontar. A palavra de Deus corretamente pregada, ela vai trazer confrontação. Se a palavra de Deus não nos incomodar, é muito provável que a palavra não foi divulgada na sua total essência. Que normalmente a palavra de Deus vem para nos tirar do conforto. Então precisamos ser humildes para aceitar o que a palavra de Deus fala conosco.
Se nós ouvimos a palavra, nós devemos confessar a presença daquele que fala. Este é um ponto muito importante. E quando nós ouvimos aquele que fala e confessamos a sua presença, é importante também que o coração se abra para que este Deus que fale esteja também dentro de nós. Então existe um processo que, se a gente fizer a nossa parte, a parte de Deus sempre é garantida. Quando Ele fala para trazer transformação, nós entendemos e reconhecemos quem fala, e a gente abre o coração e diz: Senhor, eu ouvi a sua palavra e eu quero que o Senhor habite no meu coração, eu quero que o Senhor faça a tua obra em mim. Depende de nós, depende da nossa reação com a palavra. A mesma coisa que acontece com a parábola do semeador. Você sabe, foram 4 reações diferentes. O problema não era com o semeador e também não era com a semente, era com a terra. Então nós temos que verificar como está o solo do nosso coração, se não estamos colhendo frutos de Deus através da palavra de Deus. Temos 5 objetivos em nossa lição: identificar os métodos de ensino de Jesus, Ele é mestre dos mestres, referência em ensino. Vamos abordar os temas ensinados por Jesus. Vamos mostrar os resultados do ensinamento de Jesus nas vidas das pessoas que o ouviram. Vamos aplicar os ensinos de Jesus. Esta é a parte mais crucial, pois já disse, a gente só ouvir, só conhecer, nada vai mudar, tem que ser aplicado. E por fim, nós teremos a nossa vida transformada com aquilo que nós aprendemos. Uma evidência que a gente aprendeu é que a nossa vida é transformada. Tem gente que diz: eu conheço. Quando a gente aprende de verdade, a nossa vida muda. Então talvez não conheceu. Tem gente que se convence que sabe e que conhece. Se a nossa vida de fato não foi transformada, então é muito provável que a gente não conheceu bem direitinho ainda, e precisamos rever aquilo que nós sabemos sobre Deus. Preste atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 15, 31 e 32. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O ensino de Jesus era totalmente diferenciado do ensino dos fariseus. Se admiravam do ensino, da doutrina de Jesus Cristo, porque Jesus demonstrava poder nas suas palavras, autoridade, legitimidade daquele de quem fala. Não era um ensino vazio, um ensino hipócrita, como era visto da parte dos fariseus, que sabiam muita coisa, só não faziam quase nada, ou melhor, nada direito, nada certo. O ensino de Jesus era evidenciado na vida daqueles que ouviam, de maneira que as pessoas se admiravam de Jesus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele revela a sua originalidade, a partir que ele demonstra a sua força para derrubar preconceitos. É exatamente o que está acontecendo lá em João capítulo 4, que vai ser o texto principal da nossa abordagem desta noite. João 4:9 vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos, assim como tem muitos crentes que não se dão com os outros também. Diz amém. Não, não diz amém não, que é motivo de tristeza. É motivo de tristeza. Tem muitos judeus aí que não estão se dando com os samaritanos. E era um vizinho assim, ó, parede e meia, e não se dava, não se bicava. Mas Jesus veio para fazer a diferença e mostrar que o seu evangelho tem que derrubar isso aí. No evangelho não pode ter diferença, não pode ter preconceito. Jesus vai mostrar, primeiro conversando com a mulher samaritana. Havia 2 agravantes: mulher e samaritana. No entanto, que os discípulos ficam admirados de chegar lá e encontrar Jesus falando com a mulher e samaritana. Muito pior, porque eles não se falavam. A gente se conhece e se passa, faz de conta que não vê.
Já aconteceu isso contigo já? Alguém te veio para te contar que não vê? Eram os judeus e samaritanos. Se eles se cruzassem assim, e Jesus vai mostrar diferente. Está conversando com a mulher samaritana. Quando ele fala sobre os 10 leprosos, Jesus faz questão de destacar que aquele que voltou para agradecer era samaritano. Jesus fez questão de destacar. Os 9 que eram judeus não voltaram, o samaritano voltou. E também temos um exemplo maravilhoso de Jesus quebrando esta barreira, é a parábola do bom samaritano. Talvez a gente nunca parou para analisar com atenção, mas Jesus está derrubando o preconceito, porque passou o sacerdote, que era o cara. Sacerdote era aquele cara do nariz empinado, do não me toque, não me cheire, não chega perto de mim não, porque eu sou o sacerdote, eu sou o tal, sou o pregador fulano de tal. Você não conhece ninguém assim não, né? Não conhece não, né? Sabe aquelas pessoas que não dá nem para chegar perto? Parece que ela tem medo que você vai tomar a santidade dela. Passou o sacerdote, o cara que apresentava sacrifícios, judeu ortodoxo, mas não deu nem bola. O levita também. Por fim, os 2 judeus religiosos que passaram por ali não deram a mínima. E Jesus destaca: o que foi bom foi um homem samaritano. Jesus quebrou de tal maneira essa diferença de judeu e samaritano, que hoje até a igreja pode dizer que é uma igreja samaritana, quando fala de uma igreja que produz boas obras. Pode aplaudir a Jesus? Pode? E desde quando foi que houve esse dilema entre eles, que eles pararam de se conversar e ficaram de mal, fizeram cara feia para o outro? 586 a.C., nós vemos quando Judá cai diante dos seus inimigos caldeus, e alguns deles são deportados, porque Nabucodonosor não levou todo mundo não, levou só a nata mesmo de Judá. No entanto, que em Daniel você vai ver que lá estavam os jovens seletos dos judeus. Judá foi deportada depois de Samaria. Samaria já tinha sido deportada anos antes. Quando Samaria foi deportada, ela foi totalmente levada, e lá foi preenchido com pessoas de outras terras, outras nações, com outras religiões. Judá foi deportada mais tarde. Nabucodonosor não levou a todos. Quando Judá volta para sua terra, depois dos 70 anos de cativeiro, nós vemos que por ordem de Ciro eles voltam. E o que acontece? Quando eles vão reconstruir o templo, os samaritanos chegaram para fazer de conta que eram amigos. Mas os judeus não aceitaram a ajuda deles. Depois disso aí, nunca mais se deram bem. A partir daí surgiu a questão de João 4, versículo 9, em que diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas agora, introduzindo o nosso comentário, por que há tanta diferença na nossa pregação em relação à pregação de Jesus? Será que a essência das pregações de hoje estão de acordo com a pregação de Jesus? Se a gente pegar uma seleção aí de pregações, ainda que seja aleatoriamente, será que está bem de acordo no conteúdo e da maneira como Jesus pregava? Parece que tem muita diferença, e que não cabe aqui a gente falar, porque demoraria muito tempo. Mas existem 2 perguntas que nós, principalmente pregadores, precisamos refletir. Qual está sendo o efeito da nossa pregação? Se a gente não está pregando demais, não está tendo resultado. Por quê? Não temos tanta resposta positiva em relação a Cristo. Ou seja, porque não tem, à medida do tanto que nós pregamos, porque não é proporcional à quantidade de pessoas que dizem sim ao Evangelho. E porque mesmo a gente pregando, não se vê transformação na vida das pessoas. É para a gente refletir como pregadores, se o conteúdo da nossa pregação está como o conteúdo da pregação de Jesus.
se a maneira de pregar está de acordo com a maneira de Jesus. Eu ainda utilizei a seguinte expressão: se a quantidade de cartas que a gente assina aqui de pregação, depois dá uma observada, é um tanto assim de carta que a gente assina. É 1 hora e meia assinando cartas. Se a quantidade, isso fora as internas da região, né? Tem as internas também. Se a quantidade de cartas que a gente assina refletisse na quantidade de pessoas sendo salvas, não ia caber no Sabiaguaba não. Você está me entendendo? Se a quantidade de pregação que tem refletisse em salvação de almas, certamente que os nossos resultados seriam muito maiores. Alguém concorda comigo? Diga glória a Deus. Então a gente precisa parar para analisar. Estou dizendo neste momento, especialmente com aqueles que pregam a palavra, estou falando comigo também, que a nossa preocupação principal, primordial, deve ser com o resultado da salvação. Nós precisamos focar no resultado do plantio da semente, pois este era o propósito de Jesus, para que houvesse transformação nas vidas, para que houvesse salvação de almas. Assim era Jesus, assim devemos ser nós. Jesus é o mestre dos mestres. Quando falamos de mestre, falamos de autoridade, e falamos também daquele que recebe reverência pela sua autoridade. No Evangelho de Lucas, Jesus, quando é chamado de mestre, está relacionado à ideia de Senhor. Pedro, depois da pesca maravilhosa, diz: mestre, porque ele via o poder de Jesus para ele pescar muito. Quando tem a tempestade, está lá os discípulos quase padecendo, lá vão chamar: mestre, nos acode. Eles reconhecem que Jesus tem autoridade e tem poder. Já nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e João, Jesus já aparece mais como o mestre, quanto aquele que ensina. Ambas as aplicações estão corretas. No entanto, que Jesus fala lá em João, capítulo 13, versículo 13: vós me chamais de mestre, aquele que ensina, e Senhor, aquele que tem autoridade, e dizeis bem, porque eu sou o mestre e eu sou o Senhor. Não sou somente mais o mestre, mas eu sou aquele que ensina com autoridade, porque eu tenho senhorio em minhas mãos. Das 90 vezes que alguém se dirige a Jesus, 60 delas é o chamando de mestre. Curiosamente, Jesus de fato era identificado como mestre. Lembrando que no contexto judaico, não era qualquer um que era mestre, não. Não era qualquer um que colocava e saía dizendo que era mestre, não. Então preste atenção, não é como hoje, qualquer um e começa a dizer que é alguma coisa, está me entendendo? Porque o que mais tem hoje em dia é pessoas que se autodeclaram com um título. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou fulano de tal, eu sou isso. Mas a partir de quem? Quem falou que você é isso? É ou não é? Missionário não sei o que, não evangelizou nem a rua dele. É ou não é? Missionário fulano de tal. Faz missão para ti mesmo primeiro, vê se te converte. E assim por diante. Há altos títulos. Pessoa que propriamente se intitula. Naquele tempo não dava não. Quem era mestre tinha que ser mestre mesmo. Os judeus reconheciam a importância de um mestre. E Nicodemos, que era mestre, e João 3:2 vai dizer que ele era príncipe dos judeus, ou seja, principal da sinagoga, era o cara lá na sinagoga, era o mestre. Ele reconhecia Jesus como mestre. Nicodemos, além de ser chefe da sinagoga, ele é fariseu. Dificilmente um fariseu reconhecia Jesus como Senhor, mas Nicodemos o reconhecia. No entanto, que ele tinha medo de ser visto falando com Jesus, e por isso ele vai falar com Jesus durante a noite.
além desse episódio com Nicodemos, Jesus também aparece como mestre em vários outros lugares. Em Mateus 9,35 ele aparece como mestre nas sinagogas. Em Mateus 9 ele aparece como o mestre nas casas. Mateus 21, 23 no templo. Marcos 6 nas aldeias. Mateus 11 primeiro nas cidades. E em Mateus capítulo 5 versículo 2 diz que as multidões o reconheciam como mestre. Como Jesus ensinava? Jesus ensinava utilizando o Antigo Testamento, porque evidentemente que o Novo ainda não tinha, né? Então Jesus ensinava a lei, ensinava o Antigo Testamento, os ensinos, os salmos, provérbios, ensinava o Pentateuco, trazia o conhecimento, o esclarecimento daquilo que por muito tempo foi ensinado errado pelos fariseus. Jesus usava também a natureza, dava exemplos da natureza para ensinar. Os exemplos de Jesus eram muito práticos. Através daquilo que estava aos olhos das pessoas, Jesus colocava o seu ensino, também trazendo situações da vida, daquilo que eles entendiam. Jesus falava da ovelhinha que se perdeu. Jesus falava do lavrador. Era um exemplo que as pessoas compreendiam. Então o ensino de Jesus era fácil para ser compreendido. Enquanto os fariseus queriam ter aquele ensino, rebuscado, aquele ensino complicado, que você escuta assim e fica admirado. Você já viu isso? Nossa, como fulano fala bem, mas não entendi nada. Você já passou por isso? Fala, e verbo, e advérbio, e substantivo, e conjunção, preposição, interjeição e tudo. Mas de repente você vai querer entender alguma coisa e não entendeu nada. Os fariseus falavam bonito que só. Sabe aquelas expressões da língua portuguesa que a pessoa caça no dicionário para depois falar na pregação assim, para dizer que entende? Enfim, o Jesus usava uma palavra simples, um ensino simples, as pessoas entendiam. Na essência do ensino de Deus, ele não divergia dos rabinos daquela época. A grande diferença estava no tratamento que ele dava ao conteúdo. Jesus dava importância para aquilo que ele ensinava. Jesus valorizava o seu ensino e também rejeitava aqueles ritos teóricos da religião, que simplesmente pesavam sobre as pessoas e não trazia mudança de vida, não trazia transformação de vida. Jesus, de uma forma simples, pega um conhecimento que já estava entre eles e esclarece. E agora então eles observam que Jesus é diferente e começam a seguir a Jesus. Está aqui a diferença do ensino de Jesus. Está na sua praticidade de ensinar. Qual era o tema principal do ensino de Jesus? Jesus se concentrava em falar do reino de Deus, demonstrando que para ele, para Deus, o modo de viver aceito era o modo de vida no reino de Deus, demonstrando que nós estamos vivendo aqui nesta terra, estamos dentro de uma nação, dentro de leis que são estabelecidas, mas que o nosso reinado é celestial, que nós estamos embasados por uma esfera diferente. É isso que Jesus ensina, trazendo a compreensão de que à medida que se entende sobre o reino, a nossa vida se paute também pelo reino. Toda a nossa conduta de vida, toda a nossa maneira de proceder, toda a nossa maneira de agir deve partir pelo princípio do reino de Deus. Nosso pensamento, nosso comportamento social, nosso comportamento familiar não parte dos conceitos do reino do mundo, mas deve partir dos conceitos do reino de Deus. Jesus valorizava tanto o seu ensino, Jesus fazia isso com tanto amor, que ele usava sempre maneiras diferentes de expressar o seu ensino. Uma hora ele contava uma parábola, de repente ele pegava o menino, botava no meio ali e dava o exemplo, dava o ensino da humildade. Por fim, Jesus aproveitava cada momento para ensinar as pessoas que estavam à sua volta. Jesus é um professor que dá o exemplo de ensinar e fazer as pessoas aprenderem. Só há ensino se houver aprendizado. Por isso que eu sempre faço aquele questionamento:
que o silêncio da minha classe pode significar duas coisas: estar entendendo tudo ou não estar entendendo nada. De nada adianta dizer: nossa, a aula foi maravilhosa, nossa, que aula abençoada, olha aqueles slides que o pastor coloca, as letrinhas ficam assim mexendo e tal, e dá até uma distração assim, bacana. Mas se a gente não estiver aprendendo aqui a cada segunda-feira, eu vou dizer que o meu trabalho está sendo inútil. Eu digo inútil pela ineficiência do meu trabalho. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Se nós, como pregadores, não conseguir transmitir uma palavra que ensine, porque pregação, ela, apesar de estar num molde diferenciado de um trabalho de ensino, mas o propósito é o mesmo. É claro que quando falamos de culto e ensino, falamos de um momento de mais reflexão, mas a pregação, ela sempre tem o propósito de transmitir uma verdade. Tem pregação que você não aprende nada, você desaprende. Tem pregação que o povo pula e depois só sai suado e nada mais. É ou não é? Tem gente que, se você tirar os cacoetes da fala dele e 50% de mistério que ele fala na pregação, de 20 minutos que ele pregou, sobrou 2 que não dá para aproveitar nada, que não tem conteúdo nenhum. Então a pregação tem que ter conteúdo, conteúdo que ensina, conteúdo que faz as pessoas aprender alguma coisa e dizer: hoje eu fui na casa de Deus e fui edificado, hoje eu estou voltando na igreja mais crente, mais fiel, mais temente, mais santo. Senão não adianta. Senão a gente vai ficar se reunindo só para fazer aviãozinho, ficar pulando, virando cambalhota e tá tudo certo, glória a Deus, aleluia. Até porque fazer isso é mais fácil, sabia? Você acha que é fácil preparar uma aula como essa aqui? Não estou me gabando não. Longe de mim. É muito mais fácil pegar o microfone aqui e ficar gritando. É ou não é? É ou não é? E outro dia me criticaram: não, segunda-feira tem que ter avivamento. Qual avivamento será que essas pessoas querem? É o avivamento do grito, da cambalhota? Avivamento para mim é a gente entender a palavra e ser transformado. Avivamento para mim é a gente entender a palavra e mudar a nossa conduta e ser crente de verdade. Avivamento é a gente aprender a verdade e lá na nossa sociedade a gente fazer a diferença. Lá na nossa família fazer a diferença. Lá no nosso trabalho, lá na nossa escola fazer a diferença. Isso para mim é avivamento. É a gente entender que nós temos que ganhar almas com o nosso testemunho. É muito mais fácil, não gasta nenhum tempo preparando nada. Porque é só chegar, abrir a Bíblia e depois vai pregar qualquer coisa mesmo, é ou não é? Então a nossa mensagem, pregadores, tem que ser uma mensagem eficaz. Jesus não usou simplesmente um ensino institucional, um modelo institucional de ensino, daquilo que já era feito, porque aquele modelo era falido, não servia para nada do jeito que eles ensinavam. Jesus, antes de tudo, ele dá o exemplo do modelo, pois aquilo que ele falava, ele fazia. Aquilo que ele ensinava, ele era o primeiro a mostrar como é que fazia. No entanto, que foi tão feliz na sua missão, que depois que ele se vai, a missão continua, e aquelas pessoas estão imitando a ele. Eu penso que o maior sucesso que um líder pode ter é ter pessoas que, após a sua saída, pessoas que vão lembrar dele e vão querer imitá-lo. Este era o exemplo de Jesus. Depois que ele vai, existem pessoas ali que vão fazer o que ele fazia, porque aprenderam com ele, viveram com ele, adquiriram o exemplo dele e querem ser como ele. O efeito do ensino de Jesus é um efeito maravilhoso. Então não é simplesmente o fato de ser chamado de mestre. Como falamos, Jesus, 2/3 das vezes que ele foi chamado de mestre. Mas não é somente isso, ser chamado de mestre. A grande verdade é que em Jesus a sua palavra sempre trazia efeito, sempre traria resultado. E aí fica a pergunta para nós pregadores: qual está sendo o resultado das nossas pregações?
Será que a gente está pregando só para animar o auditório? Somente para alegrar a plateia? Isso não traz resultado nenhum. Isso não traz crescimento nenhum para a igreja. Isso não traz salvação de almas. Quais eram os métodos de ensino de Jesus Cristo? Jesus não se restringiu somente ao templo ou à cidade de Jerusalém. Não que Jesus desprezasse o templo, não. Mas para Jesus, onde ele estava, ali era o campo para a colheita. Se o nosso propósito é ganhar almas para Jesus, a gente não precisa estar no púlpito para ganhar almas. É claro que quando a gente está aqui, a gente prega para salvar. Mas Jesus, onde ele estava? Se era na sinagoga, ele ia lá e pregava. Se ele está no posto esperando os discípulos chegar, chegou a mulher samaritana, ele vai logo pregar. Onde ele estava era o lugar onde ele colhia o resultado, porque estava comprometido com o resultado do reino. E conforme o local e conforme quem ele falava, ele sabia como abordar. Isto é inteligência evangelística. Se ele falava com Nicodemos, que era entendido na lei, ele falava teologicamente. Mas se ele está falando com a mulher samaritana, que não está entendendo nada, ele vai usar um exemplo mais prático. Jesus sabia falar com cada tipo de gente. Conforme o tipo da terra é a semente que pode produzir nela. Conforme o tipo de peixe é o tipo de isca que vai dar certo. Não dá para você pescar lambari com anzol de tubarão. E o inverso também não dá. Pescar tubarão com anzol e com isca de lambari não vai dar certo. O tubarão vai pescar você e tudo. É ele que vai te pescar. Então presta atenção, Jesus sabia onde semear, onde plantar. A sua versatilidade é o que trazia a eficiência. Trazia eficiência ao seu trabalho, de maneira que as pessoas se aglomeravam para ouvir, porque todo mundo ia entender o que ele ia pregar, todo mundo ia compreender o que ele iria dizer. Era um ensino eficaz. Jesus utilizava a linguagem do povo, já disse. Jesus pregava de uma maneira que as pessoas entendiam. Era na linguagem das pessoas. E diferente dos fariseus, que eram os caras, os intocáveis, os bambambanzãos, Jesus amava estar no meio das pessoas, estar perto das pessoas e se relacionava com elas. Sua comunicação era rápida e de fácil compreensão. Já disse, a nossa pregação não tem que ser difícil, nossa pregação tem que ser fácil, para que as pessoas entendam aquilo que a gente está transmitindo. Jesus usava parábolas, comparações daquilo que é terrestre, para explicar aquilo que é celestial. O exemplo de Jesus era tão simples, mas tão simples, que os entendidos não entendiam. Os entendidos ficavam confusos, falando, mas não pode um negócio tão simples assim? Eles eram acostumados só com coisa complicada, mas os simples entendiam, e a eles era revelado o reino dos céus. As palavras de Jesus eram palavras que as pessoas entendiam, e era isso que trazia resultado. Um ensino eficaz, um ensino com autoridade, um ensino com poder que alcançava os corações. Alguém pode aplaudir a Jesus Cristo? O interesse dele não era simplesmente alcançar o intelecto das pessoas, mas principalmente o coração. É aqui que Jesus queria chegar. Havia unção e poder nas palavras de Jesus, de maneira que quando ele pregava, o poder das suas palavras dissipava as trevas que obscureciam a vista daqueles que estavam à sua volta. Somente a palavra de Deus tem este poder de romper com as vendas que tampam a visão espiritual daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. O propósito da palavra pregada é um quebrantamento, mas não simplesmente o quebrantamento vazio, mas o quebrantamento que é seguido de arrependimento. Pois quebrantamento por quebrantamento a gente se quebranta muito fácil, é ou não é? É só colocar aqueles hinos assim bem sentimental e você vai entrando assim. É ou não é? Tem crente que quando está bem triste ele coloca esses hinos assim. Sabe aqueles hinos que está com
1 milhão, 20 milhões de visualizações no Facebook, a maioria deles é desses casos assim. Facebook não, no YouTube. Tá lá com 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de visualizações. Normalmente é dessa natureza assim. Quando o crente está meio triste assim, aí coloca para ficar mais triste. E para dizer que ele é bonito e que Deus gosta dele. A pregação genuína do Evangelho, ela traz quebrantamento, move com o nosso coração, mas para nos levar ao arrependimento, para mudança de vida, para reconhecimento de pecado, para transformação de conduta. A mensagem de Jesus era uma verdade que, quando conhecida, passava a ser prática de vida. E quais eram os assuntos que Jesus abordava? Vamos lá, porque o tempo passa ligeiro. Jesus ensinava tantos assuntos doutrinários como também assuntos práticos. Ambos são essenciais para nós. Ensinos doutrinários é aquilo que está relacionado aos fundamentos da fé. O conhecimento organizado, conhecimento sistematizado das Escrituras. Porque a Bíblia, ela fala aqui e acolá de cada coisa, é ou não é? Fala sobre Deus aqui, fala Deus sobre ali. O conhecimento sistematizado, ele faz a gente entender amplamente o que é Deus em todas as Escrituras. Este é um ensino doutrinário, a gente entender toda a base de Deus que há na Bíblia. Da mesma forma, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, a respeito dos anjos, dos demônios, a respeito do homem, a respeito da salvação, a respeito das últimas coisas, a respeito da igreja. Existe um ensino organizado em todas as Escrituras, em que faz a gente ter fundamento na nossa fé. Jesus também ensinava coisas práticas da vida, a questão da ética, a conduta agora de alguém que nasceu de novo, a comunhão dos irmãos, a necessidade do evangelismo, o amor ao próximo, milagres, adoração e oração. O ensino de Jesus era um ensino amplo, diferente de muitos, que se for pregar, prega sempre a mesma coisa. Jesus abordava tudo aquilo que era necessário para as pessoas. Era um alimento sólido, um alimento firme, e que as pessoas se alegravam em ouvir as palavras de Jesus. Nós temos em João 4, do 1 ao 42, um momento em que Jesus vai expressar praticamente todas as áreas de ensino, quando ele está ali com a mulher samaritana. Ele aplica a sua didática, a sua metodologia de forma ampla, enquanto ele fala com a mulher samaritana. Brevemente a gente vai olhar cada um desses aspectos. Primeiramente, Jesus trabalha com ela a questão doutrinária. Jesus fala sobre a salvação. No capítulo 4, versículo 22, Jesus diz: porque a salvação vem dos judeus. Ele não diz a salvação é dos judeus, é diferente. Jesus diz a salvação vem, é de onde aparece a salvação. Por causa dos judeus é que a salvação vem a toda a humanidade. Vem lá de Abraão, vai vir na descendência, passa por toda a nação de Israel e assim vai, até que chega em Jesus. Então pelos judeus vem a salvação à humanidade. Isso é um conhecimento teológico muito profundo, que Jesus está ensinando a ela. E ao passo também que Jesus já aplica esse ensino, porque teologia sem aplicação não vale nada. Conhecimento bíblico sem aplicação não vale nada. Jesus esclareceu para ela que não bastava ela seguir os ritos da religião judaica, das religiões lá de Samaria, de nada ia adiantar, mas ela precisava crer que o Salvador viria ao mundo. Então Jesus fala o que é a salvação, a fonte da salvação, e já diz para ela o que ela precisava para ser salva. Jesus também vai trazer um ensino profundo a respeito de Deus. No capítulo 4, versículo 24, muito provavelmente até aquele tempo, aquela mulher não conhecia nada sobre Deus. Ou podemos dizer que o conhecimento que ela tinha sobre Deus era um conhecimento extremamente equivocado. Agora, Jesus vai trazer para ela o conhecimento da essência de Deus. Quando ela diz, porque Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade.
Jesus está dando 3 atributos de Deus. Está mostrando que Deus é Espírito, está além das limitações humanas, é um ser que está acima, é um ser infinito, mas que também é um ser pessoal, que se relaciona. Por isso ele recebe e procura a adoração. Um ser espiritual, pessoal e relacional. Em pouco tempo Jesus está dando uma aula ali para aquela mulher. Ela está aprendendo sobre verdades profundas que durante toda a sua vida ela não aprendeu com os rituais da sua religião. Agora Jesus fala de aspectos práticos. No capítulo 4, versículos 7 ao 9, Jesus começa a demonstrar que para Deus não havia diferença de raça, diferença de nacionalidade. Embora os samaritanos não se dessem com os judeus, Jesus vai falar com ele e vai mostrar que isso com Deus não existe, porque diante de Deus são todos iguais, independente de onde vem, independente a aparência, independente a cor, raça, tribo, idioma, não importa. Para Deus não há diferença. O Evangelho não dá margem para discriminação ou preconceito quando se fala de salvação. Todos podem ser salvos. Todos podem ser salvos se ouvir o Evangelho, crer e aceitar a transformação. Todos podem receber o presente de Deus. Se trata de um dom gratuito oferecido a toda a humanidade, conforme Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Jesus ensina para ela sobre a adoração, que para ela até aquele momento a adoração era adorar lá nos altos levantados em Samaria. Jesus diz: vocês adoram lá, os judeus adoram aqui, mas tá todo mundo errado, porque a hora agora mudou. A adoração agora ela é em espírito e em verdade. Jesus explica 4 aspectos da adoração. Primeiro, que a adoração é espiritual, não tem nada a ver com coisa natural, é coisa espiritual, é muito elevada. A adoração não é só aquele momento em que a gente se emociona, não. A emoção pode ser uma consequência, quando a gente já está tomado por este contato, por essa ligação espiritual. Mas a adoração a Deus é o momento que existe um contato direto com o nosso espírito, com o Espírito de Deus, e que não está relacionado ou preso a ritos das religiões, como era o caso que ocorria na opinião dela e na opinião dos judeus. Jesus diz: não, adoração não tem nada a ver com isso. Não é aquela questão assim, para adorar tem que ser com a mão direita levantada, para adorar tem que erguer o pé esquerdo, para adorar dobra um joelho e o outro não dobra, para adorar tem que dar 3 pulinhos, 2 rodopios. Não tem uma receita para adorar. A gente adora em espírito. Essa adoração acontece na alma e no espírito. A verdade nos fala da nossa alma, nossa central da inteligência, nossa central do raciocínio, a nossa central do nosso caráter. Ali está a verdade. E também em nosso espírito, está na totalidade do nosso ser. A adoração também acontece por Jesus e por sua palavra, porque a verdade é a palavra de Deus e Jesus também é a verdade. Então não tem adoração que possa contrariar a palavra de Deus. Se contrariar a palavra, já não é mais adoração. Se nessa adoração não tiver espaço para Jesus, também não é adoração. É o que Jesus ensina para ela. E todos nós sabemos que é dever de toda criatura inteligente adorar a Deus. Por fim, o último ensino prático de Jesus é a respeito da evangelização. Enquanto ele falava com a mulher samaritana, ele abre um parênteses para falar com seus discípulos. Seus discípulos haviam trazido comida para ele, e ele diz: não, muito obrigado, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto Jesus pregava para aquela mulher, ele se alimentava, porque esta era a missão que ele tinha para cumprir. E ele diz aos seus discípulos: olhai, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus disse: se vocês levantar os olhos, vocês vão ver que existe um campo esperando para ser ceifado. Eu percebo que a mensagem de Jesus não é diferente para nós. Se eu e você levantar a cabeça, se eu e você abrir os olhos, nós vamos ver que perto de nós, ao nosso redor, existe um campo muito grande que está verdejante, está esperando para o momento de ser ceifado.
Os campos estão brancos para a ceifa. O modo de Jesus ensinar era direto. Jesus era claro, sem sofismo, sem mensagem enganosa. Ele já logo dizia a verdade: eu sou o caminho. O que é evangelizar? É mostrar para as pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso. Pastor, mas para evangelizar se é muito difícil? Não, para a gente falar de Jesus é fácil. É a gente mostrar para as pessoas que existe um só caminho, Jesus. É mostrar para as pessoas que existe uma só verdade, Jesus. E para mostrar que a vida só pode vir de um lugar, de Jesus. Isso é evangelizar. Preste atenção, qual foi o resultado deste encontro? Nada mais maravilhoso do que o resultado do evangelho, o resultado da pregação genuína. Nós vemos que Jesus Cristo, através da sua pregação, viu a transformação na vida daquela mulher. Porque a pregação do evangelho, genuinamente pregada, traz o constrangimento pela graça. É a graça que constrange e mostra para o pecador a sua condição. Automaticamente vai acontecer o arrependimento e a conversão, a consciência da vida errada e a disposição de mudança. Aquela mulher mudou de vida radicalmente. Chegou ali com a vida toda atrapalhada, toda errada, toda torta, mas saiu dali transformada. Ela vai anunciar a palavra, ela vai pregar o evangelho, vai anunciar para sua vizinhança. Alguém vai olhar e vai dizer: não, mas você vivia toda errada, mas eu encontrei com a verdade, eu encontrei com o Messias. A palavra penetrou no coração dela, transformou, e agora ela está vencendo o poder do pecado. Conclusão, fica em pé que a gente já está. A grandeza dos ensinos de Jesus está na autoridade do Espírito. O ensino de Jesus era simples, mas cheio de poder. Se não tiver poder, a gente vai só falar e vai ser blá 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 e blá blá blá. O conteúdo é um conteúdo proveitoso, mas é cheio de poder. Jesus sabia o que ensinava e como ensinava. Não basta só ter muito conhecimento, tem que saber como a gente vai expor o conhecimento. E Jesus fazia isso muito bem, por isso tinha resultados. E é também importante nós lembrarmos, principalmente os pregadores da palavra, que precisamos ter uma vida consagrada e cheia do Espírito Santo. Se queremos ver resultado na nossa vida, na nossa pregação, consagração e poder de Deus, precisamos conhecer profundamente os ensinos de Jesus, porque não podemos ensinar aquilo que não conhecemos. Conhecer os ensinos práticos e doutrinários da palavra. Só assim teremos eficiência no ensino. Nós viveremos como Jesus em seu ensino. Aproximaremos as pessoas ao evangelho. Não alcançaremos somente o intelecto, mas também o coração. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então já deu o resultado, aplaude a Jesus. Tem alguém que você vai entregar a tua vida para Jesus? Tem alguém que nesta noite você vai entregar a tua vida para Jesus? Você está afastado do evangelho e vai reconciliar? Tem alguém? Se tiver, levante as mãos e vem aqui, porque o tempo já não dá mais, eu já vou terminar. Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus e vai aceitar? Ou alguém que está afastado e vai reconciliar? A oportunidade está aqui. Você ouviu a palavra e você entendeu o que é o evangelho. Você entendeu o que é a pregação. É isso aí mesmo, não é outra coisa não. Dizer que conheceu a verdade é dizer que foi transformado pela verdade. Senão a gente só tem a informação do evangelho, mas não conhece o evangelho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.